Olá pessoal, aqui é o Thiago da Soluciona Engenharia. O vídeo de hoje a gente vai estar falando de Power BI na construção civil. É um tema bastante frequente agora no mundo dos negócios, que é o Business Intelligence, e a gente vai estar aplicando isso na construção civil. Esse tema é bastante importante, principalmente na construção civil, que é uma das deficiências, né, Reginaldo, do tema atual, as construtoras vão utilizar indicadores. E a nossa empresa, a Solucione, um dos nossos serviços, a gente aplica consultoria e assessoria de implantação, juntamente com a parceria com a RN Soluções, o Reginaldo, o Power BI para a construção civil, né, Reginaldo? Isso, justamente. Então, olá pessoal, aqui é Reginaldo da RN Soluções em Excel. Estamos aí com o Thiago hoje. Vamos apresentar para vocês aí o que ele tem falado aí. Vamos explicar um pouquinho como é que a gente elaborou toda essa parte da gestão, né, Thiago? Essa parte de uma gestão de obras aí na construção civil. Vamos dar uma pincelada por cima aí, explicar para vocês uma ideia inicial. Perfeito. E claro que isso pode ser bem elaborado de acordo com a necessidade do cliente, né? Então isso é apenas uma ideia inicial que a gente vai É uma estar ideia apresentando inicial, hoje. né, Reginaldo? É um case no qual eu e Reginaldo a gente aplicou em uma obra residencial, no qual essa obra ela está em andamento, tem todo o acompanhamento, o cliente também tem acompanhamento pelo BI, e esses dados que a gente vai passar aqui, lógico, são dados alterados por questões de autoria e também sigilo do cliente, né? E a gente vai estar mostrando para vocês esse case aplicado no Power BI na construção civil em uma obra residencial. Isso, quer explicar um pouquinho como é que a gente fez de onde é que a gente coletou os dados desde da obra? Isso. Desde lá da obra até depois como é que a gente colocou isso para o Power BI? Legal, Vamos legal. começar por Então esse lado. vamos fazer um passo a passo para o pessoal entender, Isso. né? E depois também você explana como você tratou esses dados no BI. O primeiro passo, primeiramente, o que é mais importante, você tem que conhecer a obra, você tem que conhecer a empresa, o cliente, quais são os dados, os indicadores que tem que ser implantado e tem que ser medido, né, certo? Não existe gestão sem medição. Com base disso, o que acontece? A gente estruturou em 4 partes esses indicadores: em gestão de custo, gestão de suprimentos, gestão de prazo e gestão de qualidade. Perfeito? Mas isso sempre foi guiado, Reginaldo, por uma baseline que a gente fala, certo? Um planejamento. Então a gente fez todo o planejamento de custo, planejamento de suprimentos, certo? E depois, ao longo da obra, teve um controle e um monitoramento, para a gente comparar o planejado e realizado. Com isso, o cliente ele consegue ter um monitoramento em tempo real da obra através do Power BI. E outra coisa muito importante e legal, né, Reginaldo? Não precisa utilizar só um banco de dados, só uma planilha do Excel. Ali eu utilizei vários acompanhamentos, várias medições, e o Reginaldo, ele confrontou e tratou esses dados para, vamos dizer assim, tu ter todas essas informações num painel só, certo? Quer explanar ali já Sim, claro. nossa primeira visão do BI? Sim, claro, só complementando a tua fala aí, o que a gente tem então aí são várias planilhas, né, Thiago? E dentro dessas várias planilhas a gente tem, desses vários arquivos do Excel, a gente tem várias planilhas ali dentro, né? Então, na verdade, praticamente umas 10 planilhas, mais ou menos, né? Sim, mais ou Acho que menos dá isso. aproximadamente. Essas 10 planilhas que o Reginaldo frisou são planilhas de medição de custo, de prazo, Isso. de suprimentos, né? De planejamento. Então, foram cruzados todos esses dados, tratados e demonstrado no BI. Também é muito importante salientar, mas sempre o pessoal perguntar, mas é só do Excel? Talvez uma construtora tenha outro banco de dados, né, Reginaldo? Não é só Excel, certo? Isso, o nosso exemplo aqui que a gente está aplicando, né, são bases do Excel, né? Então, são várias bases diferentes. Você pode fazer o relacionamento delas lá dentro do Power BI, né? Feito isso, trazido para dentro do Power BI, o que a gente fez? O primeiro passo é o carregamento, então o carregamento dessas planilhas. O segundo passo é o tratamento desses dados, né? E o terceiro passo é o modelamento desses dados. Então, esse é um processo normal que tem que ser feito com qualquer arquivo, independente se é base Excel ou qualquer outra base de dados, MySQL ou não, então qualquer outro banco de dados, você tem que passar por esse processo para somente depois você conseguir aí criar as visões do Power BI, né? Legal. Vamos agora estar falando ali em cima
nesse visual, quais são os indicadores que a gente implantou, que a gente mediu, e o Reginaldo agora vai também falando em cima desses indicadores, como ele tratou e como ele passou isso para o BI, certo? Isso, justamente. Pode clicar em transição aí. Vamos lá. Agora vamos lá. Aqui, ó. Então aqui, pessoal, esse BI que o Reginaldo e em conjunto que a gente preparou, a gente separou em 5 partes, certo? Aqui tem uma visão geral já. Nessa visão geral, o cliente, o gestor da obra, ele já tem um custo planejado da obra inteira. Muito importante o gestor, o cliente, ele ter um planejamento de custo, para ele saber quanto que a obra vai custar, esse é o norte dele, quanto que ele já realizou de custo, certo? Quanto que ele tem que gastar e qual é o saldo, né? E qual é o desvio real? O desvio real é basicamente se a obra acabasse agora, quanto que ele ia economizar ou prejuízo. Nesse caso, 2.900 positivo. Então, na visão geral também ele tem, né, Reginaldo, o avanço físico, o avanço financeiro, desvio de prazo de dias, se a obra está adiantada ou não, certo? Ele tem quanto por mês que ele desembolsa, certo? O BI já vai dar botando em cima, ele já vai dar informações também. Previsão de custo, certo? Isso já é uma visão geral que o cliente já vai ter uma noção no norte do que está acontecendo na obra. Sim, justamente. E aqui, então, a gente utilizou vários recursos aí do Power BI, né? Como nós temos ali onde você falou, custo realizado, custo planejado, são já alguns cartões que a gente coloca aí com essas informações, né? Vocês têm à direita aqui você tem alguns gráficos aí que ele falou. Então aqui é um gráfico que o pessoal alguns chamam de gráfico de velocímetro aí, né? Ou gráfico ou indicador, né? Que ele vai te dizer qual é a porcentagem que está realizado ou não do indicador que você quer analisar. Utilizamos aí gráfico de colunas, poderia ser usado qualquer outro gráfico aí também, de linha, gráfico de pizza, gráfico de barras aí para facilitar. Claro que é desenvolvido de acordo com a necessidade, de acordo com a necessidade ou como o cliente gosta também, né? Nesses 2 gráficos de barra ali, o interessante é que o cliente ele sabe quanto que ele gastou em cada mês, perfeito, né? E também ali a previsão de custo. Então a gente já consegue confrontar essas informações, qual é o custo que ele já tem para os próximos meses para ele já ter um planejamento. E o interessante também é que o BI, né, Reginaldo, ele também tem os filtros. Aqui em cima, sim, justamente. a gente puxou os dados de todas as atividades da obra e o cliente, até o gestor, ele pode clicar em uma das determinadas atividades, certo? Vou dar um exemplo aqui, alvenaria térrea, certo? Automaticamente, o BI, né, Reginaldo, ele já vai filtrar o que a gente precisa, Isso, certo? ele já atualizou a tua visão na tela, né? De acordo com aquele filtro que você selecionou aí de alvenaria térrea. Certo, o custo planejado daquela atividade, quanto foi realizado, certo? Qual é o desvio daquela atividade que a gente filtrou, qual é o valor que ele gastou em cada mês, certo? Então ele já vai ter essa noção quanto representa financeiramente, certo? E tem detalhado ainda no relatório ali abaixo, né? Onde você tem os indicadores aí, você tem também o relatório dos gastos aí. Então isso assim, ó, ele é muito interativo, né, Reginaldo? Então ali, simplesmente no filtro a gente já consegue ter essa explanação do valores que a gente precisa. Por área, né? Por cento de custo aqui, né? Digamos assim, né? Por cento de custo, né? E quando você não tem nada selecionado aqui, você tem aí uma visão geral da obra, né? Isso é muito importante dizer, né? Você tem uma visão geral ou somente daquele custo selecionado, né? Vamos aí para a próxima... Vamos para a próxima aba. Próxima aba aí. Que o BI, né, ele pode separar em várias abas, como do Excel, né? Você consegue ter visualização, você pode se organizar, que nem aqui. Como do BI aqui, né, Reginaldo, a gente separou em uma visão geral, uma visão de custo, suprimentos e qualidade. Então a gente conseguiu separar para se organizar melhor. Isso. Da mesma forma aqui, né? Temos uma visão geral aí. No caso aqui, alvenaria e cobertura, né? Ou você pode deixar uma visão geral, né, do andamento da obra, né? Mas no caso aqui, essa visão de custos aí, é bem interessante você analisar por cento de custo. Por centro de custo. Então ali o Reginaldo ele só filtrou alvenaria e cobertura. Então o cliente ou o gestor ele já pode identificar o valor pago por fornecedor daquela atividade, qual foi o fornecedor que ele gastou, certo? Se aquela atividade está 100%, no caso aqui ainda não está concluída, né? Nesse caso a gente botou um indicador ou 0 ou 100%, certo? Aqui ele está 0%.
qual o desvio de custo, qual era o planejado e qual é realizado dessa atividade. E o muito legal também, lá pelo banco de dados, nessas atividades, ele conseguiu identificar quais são os materiais que ele gastou naquela atividade. Vamos mudar o filtro, né? Vamos botar aqui alvenaria térrea, 100% atividade, ele mostra os fornecedores, planejado realizado, todos os materiais, isso numa visão geral de custos. Isso, interessante dizer aqui também, Thiago, que isso aqui a pessoa não precisa acompanhar pelo computador, né? A gente pode disponibilizar um software, um aplicativo do próprio Power BI no celular e a pessoa vai acompanhando via celular, via esse aplicativo, vai acompanhando o andamento de todas as obras aí. Você pode também compartilhar um link para o seu cliente, lógico que esse link ele se torna público, né? O cliente não pode estar passando esse link para frente. Depende também do BI que ele vai contratar, no caso do desktop, como ele é gratuito, você pode compartilhar esse link e o cliente, clicando no link, ele consegue ter um monitoramento em tempo real da obra dele, confrontando planejado e realizado. Isso, justamente. Vamos lá para a próxima aba. Ele já consegue ter a gestão de prazo, né? Então, como o Reginaldo também comentou, a gente tem um indicador de velocímetro, né? Quanto que está avançado o avanço físico, o desvio, né? Da atividade, qual é o andamento da obra em relação ao desvio, né? Em dias, se está atrasado, está adiantada, né? Só pelo também aqui tem um filtro de dados, você consegue filtrar em um determinado período, ele já vai também mudando naquele período que aconteceu da obra, né? Aqui já alterou, né? De janeiro a março, quais são as atividades que aconteciam na obra. Ele já vai filtrar também o desvio de prazo. Nesse período não teve obra adiantada nem atrasada. Isso também foi bem interessante. Muito interessante aqui que você tem aqui o avanço físico da atividade, né? Ou seja, qual é a porcentagem naquele determinado período da obra que ela está concluída ou não, né? Lógico, você vai ter uma série de indicadores de prazo, mas o cliente se preocupou nesse caso, ele saber se a obra dele está adiantada ou atrasada, como é que está o ritmo, conforme o planejamento, e como é que está o avanço de cada atividade. Então a gente compilou esses dados, o Reginaldo compilou para a gente conseguir ter esse filtro também num determinado período. Isso, justamente. Vamos lá para a próxima aba. Estamos dando uma visão geral aí, né? Agora, gestão de suprimentos. O gestão de suprimentos, ele consegue também uma visão geral de suprimentos, no caso, recursos, né? Sim. Compra de material, gerenciamento de material, ele consegue visualizar aqui tudo que tem previsão de custo, certo? Aqui um filtro também interessante, ele consegue identificar o que ele está comprado, só bota no filtro, ele já está comprado 40 mil, porém não foi entregue, então ele já consegue identificar, né? Quais são os fornecedores? Isso, inclusive por fornecedor. Né? Por fornecedor. Eu quero saber o que foi entregue na obra. Já foi entregue 167 mil, ele consegue identificar quais os fornecedores que eu entreguei. Perfeito. Mês a mês também, né? E mês a mês, né? Desculpa te cortar aí. Mas aqui o interessante também falar, a gente fez uma previsão de custo para o fornecedor aí em valores, né? Mas a gente poderia dizer aí também que porcentagem que representa isso aí da obra, né? Ou quanto do material já foi entregue, né? Perfeito, né? E também, eu quero só que o BI também é bem interativo, se você clica em tal fornecedor, precisa WA concreto, você já consegue, na etiqueta, você consegue identificar o valor dele, certo? Em cada mês, o valor que ele gastou. Então, em janeiro até esse período, ele consegue identificar daquele fornecedor. A previsão de custo. Então ele é bem interativo também, BI, até vamos voltar aqui, até para o pessoal também identificar, se eu clicar em determinadas atividades, né? Eu posso clicar em cima também, ele muda de forma interativa, não precisa só no filtro também, né, Reginaldo? Aqui do filtro, né, como a gente botou entregue, pode alterar para aguardando compra. Então, estou com 134 mil, ele está aguardando compra, ele não sabe quais são os fornecedores, então ele já vai ter uma previsão também, certo? Isso é uma visão geral de gestão de suprimentos. Isso, justamente. E aqui, por último, a gestão de qualidades. Ele consegue também, Reginaldo, na obra dele, medir o índice de não conformidade, o índice de qualidade. Se a obra dele está dentro do padrão que ele está requerendo, né? Então, a gente também puxou de dados, de planilhas de medição de qualidade, em todas as fases,
você consegue também identificar as não conformidades. Então ele vai ter essa visão. É isso, interessante dizer isso por atividade, né? Por exemplo, sei lá, sapatas, entrada de água, né, locação de obra e assim por diante, né? Ele Então, por atividade, ele vai te dando esse índice de não conformidade. Né? Isso, no caso aqui, o nosso cliente ele tem um índice muito baixo, significa que a obra dele está atendendo a qualidade, está com 0,2%, então é um índice muito baixo, então significa que a cada 50 itens, um item teve não conformidade. Vou dar um exemplo bem prático, né? Então a obra dele está atendendo a qualidade, ele consegue ter uma noção aqui, ó. Vou dar um exemplo, de onde que essa porcentagem? Da entrada de energia e locação da obra, dos 5 itens verificados, um tem não conforme. Então ele vai já clicar aqui, ó, ele já consegue identificar o que não foi conforme, né? E o que não foi conforme. Perfeito, ele consegue identificar lá na medição em cima desses indicadores. O que a gente poderia ter feito aqui também, a gente não fez, né, Thiago? Fica como sugestão aí também para o pessoal, é trabalhar com metas, né? Isso. Poderia em todas as abas aí ter colocado meta por atividade, né? Em cima de prazos. Isso, e aí fica mais completo ainda. Fica bem mais completo e você gerenciar por metas, né? Você consegue também ter um resultado mais assertivo. Quando se trata de construtoras do ramo predial, imobiliários, também trabalha com bastante metas, você pode vincular metas e acompanhar através de metas, certo? Então, assim, existe séries de sugestão de indicadores para a construção civil. Então, a Solucione Engenharia, primeiramente ela identifica a empresa, conhece o problema e dá uma sugestão de indicadores. Com base na sugestão de indicadores, a gente faz a medição e passa para a RN Soluções tratar isso no BI. Então, vamos dizer assim, né, Reginaldo, é um casamento perfeito. Isso, justamente. A gente tem os dados, você faz a coleta de dados, faz toda a análise da empresa, e aí tendo esses dados a gente faz o tratamento e jogamos para dentro do esse case que a gente aplicou é um case, uma sugestão, mas de cada empresa a gente se adapta para cada empresa, isso que é muito importante, e você pode ter uma série de indicadores, conhecendo muito a empresa, e o mais importante, a tomada de decisão. Com esses dados aqui, ele tem uma tomada de decisão bem muito assertiva. Consegue em tempo real tomar todas as decisões possíveis e hoje o Power BI ele é uma das ferramentas mais utilizadas para tomada de decisões. No mercado, justamente para auxílio a tomada de decisões, né? Justamente. Acho que era isso, né, Thiago? Eu acho que era isso. A gente conseguiu, pessoal, esperamos que a gente conseguiu dar uma visão aí para vocês, né, de toda essa parte de gestão de obras aí, tá? Claro que isso aqui é uma ideia inicial, isso aqui foi aplicado em um de nossos clientes, né, Thiago? Então, isso aqui é apenas uma visão geral, né? E vocês podem verificar que foram utilizados gráficos simples, né? Embora esses simples gráficos aí já te dão uma visão muito boa. Uma visão muito boa. Então, desde obra de pequeno, médio, grande porte, segmento rodoviário, obras de pavimentação, obras de saneamento, obra predial. Então, assim, tudo que tem dados, tudo que tem informações, principalmente o foco nosso, que é da nossa empresa, que é do ramo da construção civil, a gente vai conseguir atender essa necessidade do mercado em parceria com a RN Soluções. Atualmente a gente, claro, verifica qual a necessidade do cliente, a gente desenvolve conforme a necessidade do cliente, né? E claro, sugerimos também, né? Claro que a maioria dos nossos clientes já tem indicadores também, mas a gente sugere também, né, Thiago? Como fazer essa gestão de obra com alta performance, né? Isso, com alta performance, muito bem. Desde lá do primeiro passo, conhecendo a empresa, canteiro de obra, a gente faz um diagnóstico, uma consultoria, uma assessoria muito bem aprofundada e tendo um resultado final para o BI e um tempo médio, depende de cada empresa, né? Hoje pode ser de 3 meses, 6 meses, um ano, depende do plano de consultoria, você consegue ter sua empresa em Power BI, certo? Eu acho que seria isso, Reginaldo. Eu espero que todos conseguiram absorver a gente fez bem de forma superficial. E qualquer dúvida ou quer conhecer mais sobre o Power BI, pode acessar as nossas redes sociais, o nosso site da solucionengenharia.com.br, da RN Soluções também, né? Os nossos contatos estarão abaixo do vídeo aí nas redes sociais onde a gente irá postar. Na descrição aqui do vídeo já vai ter os nossos contatos. A gente está à disposição. Forte abraço a todos. Pessoal, muito obrigado. Um grande abraço aí.